Estamos aqui para mais um episódio do The Hub Talks. Voltamos com o nosso quadro de gestão e estamos aqui para falar com dois excelentes gestores de mercado. Lucrécio Oliveira, que é VP da Benner, e Rui Caminha, que é sócio fundador do Caminha Barbosa Cifone Advogados, sócio fundador da Juristec, sócio fundador do Vita E por aí vai. E por aí vai, um empreendedor em série. Então é um prazer ter vocês aqui para a gente falar um pouquinho sobre esses papéis de liderança que vocês vêm desempenhando no mercado, principalmente no mercado de tecnologia, que sempre foi muito transformado e está se transformando cada dia mais. Então eu queria ouvir um pouquinho de você, Lucrécia, como que foi ingressar nesse mercado e escalar essa posição de liderança que você ocupa hoje? É interessante. Obrigada pelo convite, Rui. Obrigada, Isabela. Fico muito feliz de falar de liderança, né? Em especial, assim, quando a gente remonta toda a trajetória, como se começa, né? Porque hoje se fala muito de startups e todo mundo foi uma startup um dia, né? Porque todo mundo começou numa garagem, começou numa salinha ou começou em casa, né? Então, isso é bem interessante. E quando a gente avalia, a Benner está fazendo 27 anos esse ano, né? Nós somos um grupo de 7 empresas também, né? Porque está segmentada em algumas áreas. E é bem interessante porque quando começa, a gente começa muito apaixonado sempre pelo negócio e querendo fazer tudo, querendo trazer o melhor, né? Como é que a gente vai revolucionar o mundo? Como é que eu vou revolucionar essa área? Eu acho que essa é a principal paixão do líder hoje, né? Eu me tornei líder sem perceber que estava me tornando líder, né? E muito cedo, inclusive. Isso é bom e é ruim, né? Porque traz muitos desafios. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Muitas responsabilidades. E muitos desgastes, né? E muitos desgastes. Isso, né? Vai cobrando um preço lá na frente. Tem um preço altíssimo. Paguei alguns. Tive que abrir mão de algumas coisas, paguei o preço. E tem uma coisa que é muito presente hoje, porque a gente fala muito no empoderamento feminino, né? Como algumas coisas serem mais corretas, né? A comunicação, né? E quando a gente começa lá atrás, pensando em 20 anos, 27 anos atrás, a gente não tinha esse mesmo cuidado, esse mesmo zelo, né? Então, hoje a gente tem essa liderança mais positiva, como é que a gente influencia os jovens, é pelo exemplo, é por isso, é pelo aquilo outro. Responsabilidade de equilibrar os times, né? Então, enfim, são boas práticas aí ao longo do tempo. E você acha que esse é um cuidado constante? Porque às vezes eu percebo que as pessoas fazem movimentos de montanha-russa, né? Eu tenho um momento ESG, um momento que eu me preocupo com a diversidade, eu meio que corro atrás do prejuízo e tento subitamente contratar, vou trazer uma cota de mulheres para dentro da empresa, uma cota de pessoas com deficiência e de repente esse esforço ele para. Como que a gente faz para manter essa cultura de impulsionar essas pessoas? Porque você chegou a um ponto que é onde todas as mulheres querem chegar, é onde eu quero estar um dia. Então, como que a gente faz para levantar essa cultura e não deixar ela apagar com o tempo? Aprendi bem recentemente, inclusive, para falar de gênero, para falar de, enfim, das diferenças das classes sociais. Foi assim até que eu me conscientizei mais da importância que é o nosso exemplo, né? A gente liderar pelo exemplo e a gente incentivar outras pessoas de que é possível, de que você tem que ter referências, né? Agora você colocou um ponto bem sensível, né? Que é esse mundo de faz de conta. A gente fala do greenwash, fala de várias tendências aí, às vezes, que faz de conta que eu sou SD, faz de conta que eu sou isso e aquilo outro. Eu acho que com o tempo as máscaras caem, né? Eu adoro trabalhar com os homens, porque eu acho que o equilíbrio é fundamental. Gosto muito, né? O time tem que ter essa mescla
E eu percebo que a gente cresce junto, porque a gente tem características diferentes, né? Acho que a mulher é um pouco mais cuidadosa em alguns pontos, em como se coloca, em como fala. A competitividade, às vezes, não é tão aflorada, tão acirrada como os homens ali, né? Naquele embate. Então, a gente consegue ser mais conciliadora, ter mais pontes. Então, eu acho que a gente traz mais as pessoas. O homem traz uma energia que é muito interessante também. E não estou dizendo de resultado, né? Porque ambos aqui no final têm que entregar o resultado. Eu estou falando de características que são importantíssimas, né? O homem tem uma energia, tem uma impulsividade e às vezes, né, uma imaturidade ali do game que é muito legal. Que isso faz a roda girar muito, muito rapidamente. E eu gosto muito dessa mescla. Eu acho que quando a gente consegue preparar esse time mesclando as diferenças sociais, também de gênero, a gente tem perspectivas que a gente não teria, né? Com uma visão única. Eu não sei se o Rui tem essa percepção aqui também, porque eu percebi que o seu time também é bem diverso, tem bastante mulher, Sim, né? Eu acho isso muito interessante. Sim. Eu até brinco assim, que aqui na empresa, nas empresas, a diversidade ela veio de uma maneira muito natural, porque ela veio pautada numa lógica de trabalho. Então, assim, a gente desde o começo entendia que pensamentos, formas de pensar, de colaborar diferentes, elas contribuíam mais do que todo mundo pensando igual. Eu até brincava, eu tô montando uma empresa, não o time de futebol do meu bairro. Né? Quando eu montava o time de futebol da escola, eu montava com os meus amiguinhos, os caras mais próximos, os parças, né? Uhum. E a gente montava, era só um menino, essa era a dinâmica do time. Quando eu tô montando um negócio, eu tô montando um negócio que eu quero que ele dê certo. E para dar certo, você precisa do diferente se colaborando. Em vários aspectos, porque essa monotonia de raciocínio, ela não permite a inovação, ela não permite a adaptação, porque tá todo mundo pensando igual, então por que você muda, né? Isso é muito nítido, você vê isso na política, você vê isso dentro da tua família, você vê isso dentro da tua empresa. E quando você não tem isso, essas famílias elas quebram, essas empresas quebram e esses estados quebram, né? Esses partidos não ganham a próxima eleição, essa empresa não consegue vencer as próximas concorrências e tudo mais, aquela família começa a definhar financeiramente, porque falta essa diversidade, que é uma diversidade que também não é uma diversidade que ela não pode ser só uma diversidade aparente, né? É importante que ela seja uma diversidade real do ponto de vista de espaços de pensamento, espaços seguros para a pessoa se sentir bem, mas principalmente para a pessoa pensar. Para ela colocar o pensamento dela em ação, né? Então acho que esse é o principal valor que eu vejo, um dos principais valores que eu vejo quando você faz essa composição. Então a gente tem uma busca, ela acontece aqui de maneira natural. Então, por exemplo, no escritório de advocacia, 65% do público aqui é feminino. Parabéns. No Vita, idem. No Juristec, já não é. No Juristec, empresa de tecnologia mais hardcore, eu diria que é em torno de 1/3. Então esse número já inverte. A Pena Forte é a empresa mais nova, tem 5 pessoas, os 5 primeiros coincidentemente foram homens. Aí a gente, próximo aqui a gente já tem que dar um jeito de começar a ver como é que vai ser. E os currículos estavam chegando nesse formato, chegava pra RH e falava, o que tá acontecendo, cara? É o que tá vindo pra hoje, é o que deu pra hoje. Ao mesmo tempo você tem que tirar a operação do papel. Sim. Então, beleza, é o que tem pra hoje, é o que tem pra hoje. Na próxima já vamos ajustando isso aqui, já vamos... Mas tem que fazer parte da meta, né? Agora é meta. Exatamente. Agora a próxima é mulher, a próxima também, até a gente conseguir trazer um balanço. Porque a gente faz isso. Na Banner, 49% são mulheres. Mas eu tenho alguns negócios. Quando a gente vai para a tecnologia, difícil você manter. É difícil. Um equilíbrio. E aí, eu entendo que é do negócio, você ter mais mulheres em tecnologia é mais desafiador. Mas você tenta. Mas a gente tenta. Você se esforça. Mas eu entendo muito hoje que, assim, a minha missão, pelo menos, é fazer com que essas mulheres cresçam na liderança. Porque é outro desafio. Quando a gente... Para mim é muito comum, tá? Sento numa mesa, por muito tempo eu era a única mulher sentada na mesa. E algumas vezes eu ouvi
falando desse tempo, de outro tempo lá atrás, em que se era permitido fazer algumas brincadeiras, algumas piadas, e aí falava assim, não, mas não se preocupem, porque ela não conta, ela é menino também, do tipo assim, ela faz parte desse game aqui, ela é menino. E eu, por muito tempo, eu me acostumei com isso, Claro. né? Sabe? Eu era muito forte, estava ali, aguentava a porrada, então eu também era menino. E à medida em que eu fui me conscientizando, né? Até que eu falei assim, num determinado, eu falei assim, por favor, eu sou menina. E a mulher também, quando vai chegando na liderança, a gente começa a se vestir muito parecido com os homens. Muito terninho, muita roupa escura. Isso é quase que assim, eu preciso ser aceita nesse grupo. Tá? E isso foi uma outra libertação também. Porque eu uso muita saia, muito vestido, e eu procuro manter claramente as minhas características femininas, não como gênero, mas como assim, características. Você é homem, eu sou mulher e tenho características bem diferentes das suas, né? E isso é que é legal, porque eu vou trabalhar do seu lado, de igual para igual, e a gente vai somar bastante. Então, mas eu acho muito legal quando você fala assim, é natural esse equilíbrio, a gente procura também ter esse equilíbrio, né? Assim, pode acontecer e dependendo do momento, você tem mais currículo masculino do que feminino, mas eu hoje tenho assim, é quase que assim, uma determinação, não, a gente precisa equilibrar. Eu abri mão de uma vaga que era feminina porque o currículo era muito bom e a gente não tinha conseguido. Eu falei assim, tô trocando essa aqui, mas essa próxima aqui tem que ser uma líder mulher. Porque é isso que vai trazer esse E essa questão jogo da liderança, acho que é um segundo ponto, né? Então, você tem... que é um outro desafio, né? Você tem um primeiro desafio, que é o desafio dessa equidade dentro do espaço, e que você lida com situações do próprio mercado, e aí você tem que ter uma situação proativa em relação ao mercado, como a gente está falando agora dos currículos. E aí, na questão da liderança, um número mais ou menos que ocorre em todas as indústrias locais, que assim, você tem 20% dos funcionários, aí, independentemente de orientação sexual, gênero, cor, raça, não interessa, vai rodar. Normal, porque ele não deu fit com a empresa e vice-versa, não teve a competência técnica necessária, não teve adesão, que seja, vai rodar. 70% é o que faz qualquer negócio estar girando no dia a dia. É a grande massa de qualquer organização. E 10% vai crescer, né? E esse 10% que cresce, na grande maioria das vezes, ainda é predominantemente masculino. Então, assim, é 70% que chega. Os 70% que eu estou dizendo são os cargos operacionais até o nível gerencial. Quando você olha para os níveis gerenciais em qualquer negócio hoje em dia, é predominantemente feminino. Tem muita mulher gerente, né? Por quê? Porque, na verdade, gerente é o cargo mais difícil que existe. Porque é o cargo que você... Na definição trabalhista da gerência, é o cargo que você age como dono sem selo, né? Então, você rala feito um condenado, mas você não tem... É muito pouco. Você não tem hora extra, não tem nada. Então, aí taca a mulher em cargo de gerente. Quando o próximo cargo são os cargos de diretoria... Aí você já investe de novo. Aí é muito mais homem do que mulher. Ainda é. E mesmo, né, quando você tem uma ascensão dessas gerentes se tornando diretoras, óbvio, é muito mais fácil do que antes, porque não tinha nem essa posição. Mas mesmo assim, é difícil. Por quê? Aí, nesse passo seguinte, vem aspectos que não são mais relacionados somente à questão da sua capacidade. Sua capacidade já está aprovada. Se você não tivesse, você não seria gerente. E aí vem questões onde o feminino tem muito mais dificuldade do que o masculino. Que aí vem a questão do ímpeto, né, do aparecer. Então, o homem, ele tem algumas características que é da natureza dele, cara, feito é melhor do que perfeito, bora. Tá entendendo? Aí ele aparece mais. Eu vou falar aqui, tô falando mó merda. Foda-se, ele vai e fala. Mas o fato dele falar e se disponibilizar, claro que em boca fechada não entra mosca, mas se a boca é fechada o tempo inteiro, ninguém te vê também. Então ele vai falando, ele vai impetuoso. Então, ele tem isso. E aí tem um lado que aí tem uma dificuldade que as empresas têm que fazer, estimular algumas dessas perspectivas também nas mulheres e vice-versa, né? Também as coisas, os atos femininos no masculino. Mas isso é de gerações e gerações e modelos que, então, ele vai fazendo isso. E vai aparecendo. Então, uma dificuldade que a gente tem, e eu acho que não é só nós, em várias organizações, não é só em você trazer o feminino para dentro da organização, mas como estimular
no feminino é essa questão de que existe uma líder dentro de você. Só que você também tem que acreditar. Você também tem que botar pra fora isso. E isso não é trivial. Você lembra que eu falei assim que o homem às vezes até meio, às vezes irresponsável? Eu não sei se essa é a palavra certa, acho que você acertou bem em falar do ímpeto aí. É que tem também algumas pesquisas que apontam que numa situação dessa, de liderança, quando a mulher lê o requisito do cargo, ela acha que ela tem que ter 100% Todos os dos itens. requisitos. E mais um pouco. E mais um pouco. É. Porque, afinal de contas, né, é uma outra posição. Então, ela se cobra muito, as mulheres se cobram muito. Já o homem fala assim, eu tenho 40%, tá bom, metade, tá ótimo. Que é essa coisa, corra atrás depois. Depois eu vou atrás para saber o que eu ainda preciso melhorar. E aí, né, a gente... Por isso que quando a gente consegue mesclar aqui em cima, a associação é muito legal, né? Porque a mulher tem uma qualidade técnica geralmente muito boa, muito boa. E ela sempre se cobra por mais. Tem uma dedicação no aprendizado, no exercício, né? Que é esse cuidado, né? E o homem traz essa energia, como eu disse, de falar assim, vamos fazer. Se não der certo, a gente faz de novo. E tá tudo certo, né? E quando você tem aqui em cima, no corpo diretivo, essa associação dos dois, um puxa, o outro empurra, um acredita, sonha mais, o outro puxa, mas opa, peraí, mas vamos, né, traz a bola pro chão, porque a gente precisa entregar isso também. As empresas entregam mais. Por isso que existem pesquisas que diz empresas que têm mulheres na liderança, e aí a gente está falando de alta liderança, né? De cargos executivos mesmo, tem melhores resultados. De lucro, de tudo, né? Mulheres se cobram muito porque mulheres são muito cobradas, né? O crescimento, a vivência que a gente tem desde pequena você não pode sentar assim, você não pode fazer assado. Enquanto o moleque tá lá subindo a árvore, pulando no sumidouro, né? A menina, você não pode se vestir desse jeito, você tem que usar... Então, essa autocobrança, ela é internalizada e aflorar isso depois é muito mais difícil, né? Se comportar como menino, sentar na mesa e falar, eu sou como eles, né? É um desafio muito grande. E o segredo tá sempre no equilíbrio, em ter pessoas, personagens que consigam performar, de novo, a despeito de gênero, essas características da masculinidade e da feminilidade. E, de fato, eu acredito que vocês têm um papel muito forte aí em ajudar a aflorar o que há de masculino e feminino dentro das pessoas para que elas performem aquilo que é necessário. Mas... Esse equilíbrio, ele é inclusive custoso, né? Existe um motivo pelo qual brinca-se que os Faria Limers são todos idênticos. Porque é muito confortável você trabalhar com pessoas que são iguais a você. É muito mais fácil conversar com alguém que tem a mesma forma de pensar, com alguém que vê o mundo da mesma forma, com alguém que teve o mesmo contexto. Então, como que vocês fazem para superar esses desafios da diversidade? Porque ela traz benefícios, mas ela é complexa. Então, eu vou ter que gerenciar ali pessoas que muitas vezes vieram de contextos sociais completamente diferentes. Como que eu equalizo e extraio o melhor dessas vivências? Porque senão a gente pode chegar num cenário de, poxa, eu tenho aqui duas pessoas que são tão opostas que elas se brigam, né? Já vira briga política. Meu lado é esse, meu lado é aquele, briga de time, né? Eu sou corintiana, já não me dou com palmeirense. Então, como que a gente faz para conseguir fazer com que essa multidisciplinariedade e essa diversidade dentro da empresa seja positiva e não uma questão de enfrentamento constante? E aí eu me direciono a você primeiro, Lucrécia, porque eu imagino que, às vezes até na sua própria vivência, você já teve que passar por momentos de enfrentamento enquanto mulher, bater de frente e falar, cara, é isso, acabou. Vamos fazer desse jeito, vamos seguir dessa forma. E é isso. Como que é? E é isso mesmo. Em alguns momentos, você tem que apontar a direção e falar assim, é aqui e acabou, não se discute mais. Porque esse é o papel do líder também, né? Assumir o risco e falar assim, não, eu estou assumindo, é aqui que a gente vai. Mas quando a gente fala do ambiente adverso, e eu adoro trabalhar nesse ambiente, tá? Primeiro porque eu cresço muito, aprendo muito com ele. Você tem que dar oportunidades iguais. Sabendo que as pessoas não tiveram essas oportunidades anteriormente.
mas atribuindo a elas essa responsabilidade. O que vai acontecer de hoje para amanhã depende de você. O que foi ontem? Como você nasceu? Quais as condições? Onde você estudou? Tudo bem, você não teve o controle, mas agora que você está aqui, que você está nessa régua, talvez você tenha a chance de ditar para onde você está indo. Então, eu tenho uma característica. Eu tenho compaixão pelas pessoas, mas eu sou muito dura com o resultado, viu? Por isso que eu sou dura com o resultado. Com prazo, com tudo que é resultado, que tem que fazer, sou duríssima. Mas eu tenho compaixão pelas pessoas. Eu tenho amor pelas pessoas. Me interesso por elas, converso, sei toda a história, como é que veio, como é que tá a família. Né? Falo assim, nossa, a Lucrécia dá conta de saber de tudo. Porque eu me interesso pelas pessoas. Então eu pergunto, tento entender. Isso traz, eu acho que um olhar de mundo, né? Para você aceitar e entender que as pessoas não tiveram oportunidades até aquele momento iguais, mas que, de repente, ali na empresa, você pode dar essa chance. Como aconteceu com várias pessoas, tá? Mas o que melhor funciona é quando você traz o indivíduo também para o centro e coloca assim, a responsabilidade aqui é sua. Você tem as suas entregas, você tem o seu caminho, para que isso não vire mesmo um enfrentamento de que assim, eu acho que eu tenho menos condições ou menos oportunidade do que o Rui, porque ele já vem de uma situação, de um contexto. Não, eu posso brigar por isso, porque eu já estou aqui. É a posição da gerente, né? Eu já estou aqui nessa posição. Como é que eu vou evoluir para o próximo passo, né? Vou brigar pelo meu espaço. Então, eu procuro trazer muito isso para o time, né? Não importa sua orientação, não importa você pode conseguir o teu espaço. Depende de você também. Para não esperar que a sociedade vai cuidar, né? Faça que a sociedade, a empresa cuida de mim. Não, você tem que se cuidar. É importante ter um lado humano anterior, né? A gente enxerga pessoas como pessoas e é legal enxergar pessoas como pessoas a despeito de qualquer outra coisa. Todos têm a capacidade, né? Às vezes não necessariamente todos tiveram as mesmas oportunidades de chegar em certos espaços, mas todos têm a capacidade para se desenvolver e para alcançar e para alçar, ocupar cargos como os que vocês ocupam hoje, mas sem perder a atribuição de executivo, né? Enxergo as suas dificuldades, mas agora, como o Rui sempre me fala, trabalho duro não gera resultado. E o que eu preciso é de resultado. É resultado. Então, como que a gente vai chegar nesse ponto, né? Eu acho que o que ajuda também, 2 pontos que a gente faz aqui, que assim, quando a pessoa entra dentro de uma organização séria, ela tem um propósito. Então você não dá muito mais espaço pra você ficar pensando muito, assim, no sentido de, cara, vou refletir, será que é isso a vida, como é que tá entendendo? E hoje fez frio, meu amigo, tem um propósito pra seguir, você tá aqui, tem entrega, vamos lá, vamos trabalhar junto. E você coloca ao lado de outras pessoas que têm essa visão de propósito e tal. Primeira coisa, você já iguala no propósito. Segunda coisa, eu não acho que a gente resolve assim, você não resolve um problema de distanciamento gerando mais distanciamento. Você não resolve um problema de segregação gerando mais segregação. Então, depois que você tá dentro, você tá igual a todo mundo. Tá aqui, hoje a gente vai fazer o grupo da discussão disso aqui. Não, cara, é o grupo de discussão das pessoas. A gente vai estar todo mundo discutindo os nossos problemas, tá entendendo? É os problemas dos pretos, o problema do branco, o problema do amarelo, o problema do João, o problema da Maria, o problema do Fernando. Os nossos problemas, enquanto grupo. Tá certo? Se já tem uma situação de respeito, já tem uma situação que em nada te diferencia isso, então beleza, vamos pra frente, tá certo? E se tiver alguma coisa faltando, então vamos ponderar sobre isso. Mas não é o tempo todo levantando mais barreiras, levantando mais segregação, levantando mais distanciamento que eu vou aproximar. O que eu tenho que fazer cara, tamo junto, vou aproximar, beleza, tamo aqui, o que mais tá faltando? Vamos parar, também vai ter um momento que eu tenho que superar a discussão etérea. A discussão que eu vou falar sobre diversidade todo dia. Cara, eu vou operar a diversidade sendo diverso. Acabou-se. Você vive a diversidade, já é diverso. Você vive isso aqui, bora, acabou-se. E aí, o que mais a gente vai fazer isso? Porque tem uma hora que a gente tem que entender que eu tenho que produzir. Ou eu vou ficar falando sobre isso, que é muito fácil. Eu estar o tempo inteiro no LinkedIn, o tempo inteiro nas redes sociais, o tempo inteiro lacrando e falando isso. Meu amigo, mas sabe o que é legal na vida? É receber salário no final do dia, é a empresa crescer, é você crescer, a gente ter recursos, é ter capacidade de crescer. Porque é muito fácil ficar falando sobre
Isso é importante. Bom, é importante, mas vamos trabalhar, vamos falar de alguma outra coisa. Você falou uma coisa muito legal, e desculpa só te cortar, quando você fala, né, que pagar as contas, isso, aquilo, eu costumo traduzir o SG assim, né? A nossa responsabilidade social eu preciso gerar riqueza para distribuir riqueza para quem trabalha comigo, para a sociedade, porque eu tenho que pagar mais imposto, né? Você tem que influenciar o ambiente que você está. Então, falar de diversidade, falar de tudo isso e sem resultado é muito vazio. É muito vazio. Então você tem que ter resultado para você distribuir, falar assim, ó, tô fazendo justo, tá aqui, ó, tá todo mundo participando. Sim, fazer as pessoas crescerem cara, que é coisa mais legal do que, pô, o cara vem de baixo, cresce, e aí ele vai lá, aí ele compra o carro, aí depois ele vai lá e compra a casa, porque esse papinho assim do tipo, ai, não sei se eu quero ter carro, ai, não sei se eu quero ter casa, cara, só tem esse papo quem não precisa, que é herdeiro, o cara que vem de baixo ele quer, tá entendendo? O Joãozinho Trento já falava, bicho, pobre gosta de riqueza, quem gosta de pobreza é intelectual. É intelectual. Porque criticaram ele na década de 80 quando ele começa a fazer os desfiles de escola de samba suntuosos. Ele falou: será que carros alegóricos maravilhosos, cheio de brilho. As pessoas gostam disso, bicho. As pessoas querem isso. Tá entendendo? Ninguém quer uma vida de subsistência. Isso é bonito nas fotos do Sebastião Salgado. Tá entendendo? As pessoas não querem esse mundo de pobreza. Elas querem evoluir. Né? Porque ele coloca as fotos que exatamente para nos conscientizar. Nos conscientizar e cobrar muito caro por elas. Então... Exatamente. Então, assim, acho, o ponto também é no sentido, cara, bora fazer juntos, bora parar de... Assim, a hora que tem que parar de discutir, uma empresa é realização. Todo negócio, não interessa, é uma fábrica de sapatos, é uma padaria, é uma empresa de tecnologia, é um salão de cabeleireiro, ele é, no final do dia, uma organização de pessoas, insumos, fluxo, capital, para entrega e satisfação de alguém. Simples assim. Todo o resto, nesse meio do caminho, tem que funcionar em prol disso. Se não funcionar, não vai dar certo. E aí, qualquer boa intenção vai ser só isso. E boa intenção, o inferno tá cheio. Tá entendendo? Sei lá. Chega esse papo, eu falo tanto que chega uma hora que tem que dizer, cara, assim, bicho. Mas tem uma máxima que diz, né, que o óbvio também precisa ser dito. Né? Porque senão fica, eu não sei, você participa de evento também. Cara, eu não aguento mais ir nos mesmos eventos de SG, de falar as mesmas coisas. Mas o que você tá fazendo de verdade para mudar a vida das pessoas? É isso. Gerando riqueza. O que você tá fazendo? Riqueza. Além de postar, além de falar que é linda, além de fazer isso, o que você tá, de fato, vivendo, operando, vivendo qual o risco que você tá assumindo de verdade aqui em relação a isso, entendeu? Então... E ao final do nosso episódio, o que a gente conclui é que a diversidade para vocês funcionou muito bem, né? Porque vocês vêm aí gerando riqueza para os seus diversos funcionários e funcionárias com bastante sucesso. Então, a despeito de se estão postando muito e lacrando nos seus LinkedIn sobre isso, na prática, no dia a dia, na hora de operar, estamos lá, a coisa está funcionando, está girando. E por isso eu parabenizo ambos aqui e agradeço a participação no nosso episódio. Muito obrigada, Lucrécia. Muito obrigada, Rui. Super, adorei. Foi um prazer trocar esse papo com você. E para você que ficou até o final, muito obrigada e até o próximo The Hub Talks. Vamos lá, até o próximo.